Olá, eu sou Sérgio Montes do Instituto DNA e para início do ano vou te trazer um conteúdo aqui muito bacana. Para quem tem dificuldade de falar em público, para quem precisa melhorar um pouco a sua fala, para quem quer desenvolver melhor a sua comunicação. Antes de eu entrar aqui no vídeo, quero te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber os nossos avisos. Segue a gente no Instagram, curte a gente no Facebook, para que você possa ter acesso aos nossos conteúdos, às nossas aulas, às nossas palestras, ok? Vamos lá, 6 passos para você poder falar melhor em público e se comunicar de um jeito que te traga resultados melhores. Você sabe, quando a gente fala bem, se comunica bem, as oportunidades da nossa vida abrem e é muito mais fácil aproveitá-las, ok? Então vamos lá. O primeiro passo para se falar bem em público chama-se presença. A primeira coisa e a mais importante para você falar bem em público é estar presente aonde você está. Presença significa a diferença que faz a diferença. Você já viu, já se imaginou em algum lugar onde você está ali de corpo e alma, mas a sua cabeça está em outra coisa? E a presença é um dos responsáveis pelo negócio chamado branco. Você já teve que falar alguma coisa, apresentar uma ideia, um trabalho, um projeto, e na hora deu aquele branco? Pois é, isso é consequência do estado de presença ou de uma má preparação. Se você se preparou bem para falar, você pode estar voando, a sua mente pode estar voando para outro lugar, e aí você perde a linha de raciocínio daquilo que você tem que falar. Então, a primeira coisa importante para você falar bem em público é estar presente. E como é que eu posso fazer isso? De diversas formas. E uma muito boa é respirando. Respirando com calma e tranquilidade para que você possa trazer a mente para o corpo e se colocar presente novamente. O estado de presença faz com que os nossos sentidos fiquem mais aguçados. Aí eu passo a escutar melhor, eu passo a perceber melhor, inclusive eu escuto melhor as palavras que eu estou falando. Isso vai fazer com que eu reduza uma coisa chamada fillet na nossa fala e nas nossas apresentações, que é a força de hábito e é muito comum acontecer. Exemplo disso são os nés, os és, porquês, entendeu, entendeu, entendeu? Então essas repetições que vêm, que não tem muito sentido e que só tomam espaço na comunicação e na nossa fala, são chamadas de fillets e não agregam em nada, ok? Então, a primeira coisa e é importante para a gente falar bem em público é estar presente. A segunda coisa é estado emocional. Ora, se você precisa apresentar um trabalho, se você precisa falar numa reunião, se você precisa fazer uma apresentação, dar uma aula, fazer uma prova oral, como já aconteceu com alguns clientes de coach que eu já atendi, coaching oratória, fazer uma prova oral e aí assim não tinha um estado emocional adequado para poder falar bem. O estado emocional ele é importantíssimo para que você possa desempenhar e falar bem com serenidade e tranquilidade. E a preparação do estado emocional ela é muito importante, tá? Estar bem de saúde, estar tranquilo, estar sereno, sabendo o que você vai fazer, sabendo que as pessoas que estão à sua volta não querem o seu mal. Elas estão ali para te ouvir, ouvir o que você vai trazer para elas, ouvir o que você vai levar. Então, ter autocontrole, se manter equilibrado, se manter tranquilo é fundamental para que a gente possa falar bem em público. Muitos alunos falavam para mim, né? Poxa, mas eu estudei e tal, mas na hora dá um nervoso porque eu estou na frente de uma banca de professores, por exemplo, e aí os professores querem derrubar a gente e a gente fica muito nervoso. Não, os professores não querem derrubar você e mesmo que queiram, isso é um outro problema, é problema deles. Nós, estando na frente de qualquer pessoa, temos que estar conscientes daquilo que queremos e que vamos fazer e nos prepararmos adequadamente para termos um bom estado emocional. O legal é que a presença ajuda a trazer um bom estado emocional.
tá? Se preparar, respirar, se tranquilizar, dormir bem, se alimentar bem, estar disposto fisicamente, descansado, consciente do que você fez, são excelentes recursos para que você possa ter um bom estado emocional. Uma outra coisa é a comunicação não verbal. Então, vou botar aqui, ó, 3, comunicação não verbal. Tá? Todo mundo sabe e já ouviu falar que o nosso corpo fala. Ele emite os recados e mensagens subliminares para quem está nos observando. O tom de voz, as microexpressões faciais, os nossos gestos, tudo isso interfere na percepção da outra pessoa sobre aquilo que a gente fala. E muitas das vezes, o nosso gestual, a nossa expressão corporal, a nossa linguagem não verbal, ela provoca nas outras pessoas reações fisiológicas e aí às vezes nós percebemos essas reações e perdemos a presença. Porque a gente foca numa pessoa fazendo uma careta, por exemplo, levantando uma sobrancelha, não entendi o que ele está falando, aí olha para a gente assim diferente, olha esquisito, a gente já vai achar que a pessoa está pensando alguma coisa sobre o que nós estamos fazendo, ou sobre o que nós estamos falando. E aí nós perdemos essa conexão com a nossa mente, esse estado de presença, a mente voa para outras ideias, e aí eu perco o fio da meada. A nossa linguagem não verbal, ela precisa ser coerente com aquilo que está falando, tá? Ela precisa ter uma sequência certa na linha do tempo, passado, presente, futuro, né? Aconteceu ontem, amanhã vai acontecer isso. Eu preciso reforçar com os gestos, com a postura corporal, com o olhar, com a serenidade, aquilo que eu estou falando. É uma comunicação muito poderosa. E para você ter uma ideia, a linguagem não verbal, ela corresponde a 55% da nossa comunicação. É muito mais forte até, inclusive, do que as palavras e o pacote cognitivo que usamos na nossa fala. Então, cuidar bem do seu estado emocional é uma forma muito boa para que você possa ter a tranquilidade de falar o que for preciso na hora de enfrentar um público, ok? Um outro aspecto muito importante é a questão da voz. A nossa voz, altura, tonalidade, variação, impostação da voz, colocação da voz no fundo do ambiente, no fundo da sala, para que todas as pessoas entendam. Outra coisa que é muito importante é a dicção das palavras que nós falamos. Existem diversos exercícios para você melhorar a dicção, e um deles é a leitura. Leitura em voz alta. Ler em voz alta para você escutar o que você está lendo ajuda muito a sua dicção, mas não ler rapidamente. Leia pronunciando palavra por palavra e vai escutando. Uma coisa que eu fiz muito, tá, para melhorar a minha dicção e a minha fala foi gravar essa leitura, né, bem lenta, palavra por palavra, friccionando as palavras, interpretando, lendo sílaba por sílaba, para que eu pudesse pronunciar bem as palavras. E aí depois eu colocava a gravação que eu fazia para eu escutar. Isso me ajudou muito a corrigir a forma como eu falava algumas coisas. E hoje a minha voz ela é mais clara. A outra coisa são alguns exercícios de voz que a gente pode fazer, como exercícios de respiração diafragmática, para que você possa impulsionar bem a sua voz. A altura da voz, o tom da voz, tem muito a ver com a força de ar que a gente usa para empurrar a nossa voz. Lembra que as nossas pregas vocais, né, são chamadas de cordas vocais, mas na verdade são pregas. As pregas vocais, elas vibram de acordo com a quantidade de ar que a gente coloca nelas. Então, ter o controle dessa quantidade de ar é muito importante para que a nossa voz possa sair clara, forte, audível e bem segmentadinha, bem fracionada, bem pronunciada, para que todos entendam aquilo que nós estamos falando, ok?
Um quinto passo, que é muito importante, eu aqui não tenho como demonstrar muito, porque eu estou muito próximo aqui da câmera, tá? Mas é um negócio chamado espaço semântico. Opa, quinto. Espaço semântico. Já vi muitas pessoas usarem o espaço em que estão inseridos, tá? E aí se encostam numa parede, se apoiam numa mesa, se debruçam, metem as mãos no bolso, se encolhem. Isso tudo vai fazer parte da sua linguagem não verbal, isso vai transmitir uma ideia de insegurança. Usar o espaço é uma coisa muito legal. Aquele espaço que você tem para falar, ele é importante, ele faz parte da sua linguagem não verbal. Então, você tomar conta do espaço, ele vai fazer toda a diferença. Repara que nesse vídeo aqui, eu estou mais na esquerda para que você possa enxergar aqui. Estou mais aqui desse lado para mim, não, é a minha direita, aqui a sua esquerda. Para que você possa enxergar melhor o que eu estou escrevendo aqui. Tá? Se eu vier para cá, para o centro, você não vai enxergar o que está escrito aqui no quadro. Tá? Se eu vier para cá também, você até enxerga, eu também posso usar esse espaço aqui. Eu me movimentando no vídeo vai gerar uma dinâmica diferente. Muitas das vezes, eu já vi isso acontecer, pessoas se posicionam em frente aos slides, tampando o PowerPoint que é colocado, o vídeo, ou alguma coisa que tem que ver, e aí corta o que tem que ser lido aqui, e não fica legal na sua apresentação e na sua fala. Outra coisa que eu já vi muito, isso fez muita diferença nas minhas aulas, por exemplo, existem marcações que nós fazemos no espaço para dar avisos, para dar alguma bronca, ou chamar alguma atenção, ou para dar algum recado diferenciado, ou para marcar certas chamadas, ou para falar certas coisas. Eu posso usar determinados espaços criando âncoras diferentes no público. Isso me ajuda a falar, aquele espaço eu vou falar determinada coisa, isso cria âncoras no público. Quando eu vou para um determinado espaço, o público já sabe que eu vou falar determinado tipo de coisa. E fica legal, isso dá uma dinâmica muito legal na tua forma de falar. No vídeo fica difícil porque eu estou muito próximo aqui da câmera, tá? Um outro aspecto de você poder falar muito bem, né, é um negócio chamado conexão. Isso. Conexão é falar com as pessoas. Já participei de muitas palestras, já tive muitas aulas onde o orador, o palestrante, o apresentador, já foi até apresentação de projetos, onde a pessoa que apresentava falava para outra pessoa, como se ela mesma não fizesse parte daquele contexto. Quando eu faço isso, quando eu falo para a pessoa, eu me coloco numa outra posição de distância. E aí eu não crio esse rapport, essa conexão que é importante para o outro me dar os ouvidos, abrir os ouvidos e escutar aquilo que eu estou falando. É muito importante quando a gente fala com a pessoa. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou conversando com você. As falhas estão acontecendo, eu também não estou muito interessado em cortar falha, para que fique o mais natural possível. E à medida que fica natural esse tipo de coisa, você vai prestando mais atenção e a gente vai se conectando. Eu me conecto mais com você, você se conecta mais comigo e a gente estabelece uma conversa. Nas palestras que eu costumo fazer, nas apresentações, nos workshops, antes de iniciar eu costumo chegar um pouco antes, uma hora e pouco antes, e aí se for possível, eu entro na sala, caminho na sala, vou vendo os espaços todos, gosto de ver as pessoas chegando e à medida que as pessoas vão chegando, eu vou conversando com elas, vou me apresentando, eu vou cumprimentando um, cumprimentando o outro, e aí acaba tendo uma conversa sobre um assunto ou outro, vou conhecendo as pessoas, elas vão me conhecendo também, e isso, além de me deixar mais relaxado e confortável, porque o frio na barriga continua. Até hoje, tá? Faço isso há 30 anos e até hoje o frio na barriga continua. Só que isso não me impede mais de falar. Isso não me impede de fazer o que eu gosto e o que eu preciso fazer. Então,
para vencer isso, eu costumo criar essa conexão. À medida que as pessoas vão chegando, eu vou conversando, batendo papo, trocando ideia, fazendo perguntas, vendo o que as pessoas, né, vieram buscar naquele momento, por que estão naquela palestra, naquele workshop. Isso vai me relaxando, vai me ajudando a ter um estado emocional mais adequado. Então, esses 6 passos são os passos principais para que você possa falar bem, para que você possa trazer em público aquilo que você preparou para você fazer. É claro, existem outros passos e todos esses aqui existem desenvolvimento, você pode desenvolver. Por exemplo, a presença tem várias coisas que a gente pode fazer com relação à presença, o estado emocional, idem, a comunicação não verbal é um estudo muito grande e a gente, no curso de oratória que eu tenho, a gente trabalha muito a questão da comunicação não verbal, nós trabalhamos muito a questão da voz, de usar bem a voz e principalmente aprender a respirar para que você consiga dar potência na sua voz. O bom uso do espaço semântico e a criar essa conexão. Quando a gente cria essa conexão com a outra pessoa, a nossa palestra, o nosso workshop, a nossa apresentação de relatório, trabalho, ou seja lá o que você for fazer, vira uma conversa. E aí, quando eu tenho uma conversa com outra pessoa ou com outras pessoas, fica mais fácil me comunicar, ok? Espero que essas 6 dicas tenham ajudado você a desempenhar melhor o seu papel quando você precisa fazer alguma coisa falando em público. Em algumas empresas é preciso apresentar um relatório no final do mês, no final do bimestre, no trimestre, né? Ou dar uma aula, ou fazer uma palestra, ou vender alguma coisa, ou até gravar mesmo um vídeo, tá? E eu espero que esses aspectos te ajudem a dar o pontapé inicial, tá? Para você que quer aprofundar e quer melhorar realmente a sua fala, eu sugiro a você, tá, fazer o nosso treinamento que vai acontecer agora em janeiro, está aqui no link, tá? A data e o link de inscrição de oratória. São 16 horas onde a gente aprofunda e desenvolve tudo isso que eu coloquei aqui. E mais 2 coisas, pelo menos, né? Que é a estrutura de slide, né? Como é que eu posso preparar os meus slides para que eles chamem a atenção visualmente e para que eles acrescentem e agreguem valor na minha apresentação, né? E como é que eu arrumo na minha cabeça o roteiro e o conteúdo para que eu possa fazer uma boa palestra? Como é que eu faço isso com o mapa mental, tá? Mapa mental, escrevo um roteirinho organizando, isso vai me ajudar a organizar tudo aquilo que eu preciso falar. Então a gente aprofunda isso nesse curso e podemos aprofundar isso também no meu coaching de oratória. São 10 encontros onde a gente trabalha profundamente todos esses aspectos para que você possa falar muito melhor. E você já sabe, eu estou repetindo isso aqui agora para você gravar bem. Quando a gente fala bem, quando a gente se comunica bem, as portas se abrem e as oportunidades se multiplicam. Então, boa sorte, use esses aspectos aqui e se você estiver interessado, eu te aguardo no curso ou no coaching de oratória. Um forte abraço e até a próxima!